Vamos falar sobre intolerâncias alimentares e como nós podemos organizar, querida professora Maria do Carmo, o que temos de diagnóstico e de tratamento para a intolerância alimentar. Aqui na nossa mesa de videocast, nós temos a presença agora de nosso querido Nelson. Gostaria, Nelson, que você desse as boas-vindas a todo mundo que está chegando, alguns que estão chegando agora na plataforma, alguns que estavam trabalhando, chegando, mas muitos colegas já estão aqui conosco de volta. Fale um pouquinho dessa sua paixão pela neurogastro. Obrigado aí pelo convite. Acho que o tema intolerância alimentar, esse sim, talvez seja o dia a dia aí do gastroenterologista, e a gente sabe que esse projeto na FAD realmente vai de encontro exatamente aquilo que a gente tem sofrido mais no dia a dia, né? Bom, sejam muito bem-vindos a Florianópolis, uma terra que quer sempre receber vocês cada vez mais. Espero que com o tempo, né, pelo menos para dar um pulinho aí na praia, né, professora? E acho que a paixão pela neurogastro vem muito das aulas da faculdade onde eu leciono, e é uma paixão. No começo era aquele tema que todo mundo queria deixar meio de lado, não tinha muita paciência, mas a gente vai se dedicando. A gente tem alguns trabalhos que estão para ser publicados aí junto com alunos, e eu acho que é muito trazer aquilo que é o dia a dia, e a doutora vem nos abrilhantar com essa aula maravilhosa. Muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho dessas intolerâncias, depois a gente discute o caso clínico, para fazer também que fique bem perto da nossa prática tão comum, né, essas intolerâncias alimentares. Aí, conflitos de interesse, assim, nós estamos aqui no evento, é só esse para a gente pensar. É uma empresária de 38 anos, casada, de Belo Horizonte, há vários anos, diarreia, dor e distensão, tudo que come faz mal, sem sinais de alarme, sem emagrecimento, sem despertar noturno, sem anemia, sangramento, inúmeros exames normais, endoscopia, ultrassom, testes do glúten, lactose, cibo, tem comorbidades, enxaqueca e fibromialgia, e uma história de alergia e urticária desde a infância. O que a gente faria para essa paciente que chega com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável? O que pensaria? Você pensaria em algum outro diagnóstico para essa paciente? Não, porque a paciente preenche todos os critérios de Roma para síndrome do intestino irritável. Não tem sinais de alarme. Sim, faria um tratamento de prova para SIBO, mesmo com teste respiratório negativo. Sim, pensaria em hipersensibilidade ao glúten não celíaca. Sim, pensaria em intolerância à frutose. E sim, pensaria em intolerância à histamina. Então, vamos lá nessa viagem desses casos tão comuns da nossa prática, do nosso consultório. Quando a gente fala de síndrome do intestino irritável, onde esses sintomas são imbricados entre a disbiose, entre as alterações de motilidade, hipersensibilidade visceral, fatores emocionais que não podem ser esquecidos, tão importantes, o eixo cérebro-intestino e a microbiota, mas independente ou em conjunto, as alergias e intolerâncias alimentares, especialmente para nós as intolerâncias, também fazem parte desse diagnóstico diferencial ou dessa fisiopatologia complexa da síndrome do intestino irritável. Então, quando a gente fala de intolerâncias e alergias, nós estamos falando que o paciente tem reação adversa a algum alimento, que pode ser imunológica, pensando mais em alergias, ou não imunológicas, pensando mais em intolerâncias, e não imunológicas, talvez a hipersensibilidade, como um caminho um pouquinho diferente. Hoje a gente teria a hipersensibilidade ao glúten não celíaco. Então, é um resumão, digamos assim, do que a gente vai conversar. Então, quando a gente fala dessas reações adversas aos alimentos, não imunológicas, tem aquelas independentes do hospedeiro, como as tóxicas, as farmacológicas, as dependentes do hospedeiro, que seria que a gente tem muito, né, as deficiências enzimáticas, metabólicas, as irritativas, e aquelas imunológicas, mediadas ou não por IgE, ou até mistas entre IgE e não IgE,
e as não IgE dependentes. Aqui hoje, nós temos aqui, então, um caminho onde a intolerância pode acontecer em qualquer indivíduo que ingerir uma quantidade suficiente de alimento, e podemos, então, fazer o diagnóstico de uma intolerância tóxica, microbiológica, farmacológica, geralmente manifesta com, por exemplo, uma diarreia aguda, um quadro mais agudo, mas temos, então, a hipersensibilidade alimentar não alérgica e a aversão à abstinência, a intolerância psicológica ou por anormalidades metabólicas. E temos do lado de cá a própria alergia alimentar, mediada ou não por IgE. Nessa apresentação, o que a gente chama atenção é o impacto da dieta nessa microbiota. Hoje, o Barbucci estava no áudio dele, que eu já tive a oportunidade de ouvir, ele falando, né, se 100 pacientes têm uma microbiota diferente, mesmo que ele tenha quadros muito semelhantes, o impacto da dieta em cada um é diferente. Por isso a dificuldade, né, da gente, às vezes, fazer igual para todo mundo, tirar glúten de todo mundo, não tem sentido, é uma coisa muito mais complexa do que isso, e é individual, mas o impacto é grande, mostrando nitidamente em pacientes com intolerâncias alimentares o quanto a disbiose, o quanto a alteração de micro-organismos é vista, e isso impacta a permeabilidade intestinal, a camada de muco, a comunicação eixo cérebro-intestinal com hipersensibilidade e os sintomas que chegam para a nossa prática. Mas existem também estudos em alergias alimentares, essa conexão das alergias alimentares com predisposição genética, mas muito associadas a alterações da microbiota. Então, não é o nosso tema aqui hoje, mas mostrando como a microbiota é estudada não só nas intolerâncias, mas também nas alergias IgE dependentes. E o impacto da dieta no eixo cérebro-intestino, associada à microbiota, quer dizer, começamos aqui com os alimentos fibras, todos eles, lactose, enfim, os carboidratos, lípidos, proteínas, o quanto isso impacta nessa microbiota e o quanto isso determina alterações da comunicação do cérebro-intestino. Então, a partir dessa dessa complexidade, mas que a gente vai entendendo o caminho pelo qual a gente pode, às vezes, modular essa microbiota a partir de uma boa dieta, a partir de uma orientação dietética. Então, agora falando das reações relacionadas às intolerâncias, ou seja, reações não imunológicas. Tem aquelas que independem do hospedeiro, chamadas tóxicas ou farmacológicas, aqui entra a histamina, por exemplo, mas também entra salicilato, glutamato, cafeína, substâncias vasoativas, e aqui as que dependem do hospedeiro no sentido dele ter intolerâncias enzimáticas ou deficiências enzimáticas e metabólicas, intolerâncias aos carboidratos e aquelas mais relacionadas à hipersensibilidade, como ao glúten e aos alimentos ricos em FODMAP. Então, teríamos uma etiologia farmacológica, uma etiologia por um defeito no transporte enzimático, que é o que a gente mais tem na prática, são as intolerâncias propriamente dito aos carboidratos, e aquelas não específicas, como, por exemplo, a sensibilidade ao glúten não celíaco e as doenças funcionais que muitas vezes a gente não consegue denominar onde estaria essa intolerância, né? Então, aqui a gente lembra dessas reações da lactose, da frutose, ou frutano, do glúten, os alimentos ricos em FODMAPs, não estamos falando da dieta da FODMAP, mas os alimentos ricos em FODMAPs, que muitas vezes levam a sintomas, e propriamente da intolerância à histamina. Então, ocorrem devido a essas causas, consequências, deficiências enzimáticas, redução da superfície de absorção do delgado, infecções, pós-cirurgias é frequente, e em condições onde a gente tem um supercrescimento, como Eduardo mostrou o caso dele, o caso clínico tão interessante, e como a gente também comentou. Então, na suspeita que exista ou não um supercrescimento, teste primeiro o supercrescimento, porque o supercrescimento é que pode estar fazendo
a intolerância, ou seja, está alterando ali a produção enzimática, a microbiota mais agressiva, não deixando haver o metabolismo adequado dos carboidratos, por exemplo. Então, sempre primeiro pensar no supercrescimento, em caso, obviamente, de forma individualizada. Então, do ponto de vista das intolerâncias alimentares, falando da intolerância metabólica, basicamente aos hidratos de carbono, na prática a gente tem como fazer o diagnóstico da glicose, do frutano, da frutose, da intolerância à lactose, frutose e frutano, e não temos como fazer o diagnóstico, mas pensamos algumas vezes na hipersensibilidade ao glúten não celíaco. Aqui apenas mostrando, esse é um artigo muito interessante, foi recém-publicado no American Journal do mês passado, onde é um trabalho sobre a intolerância aos carboidratos, e o título é Desmistificando as Intolerâncias aos Carboidratos. Sugiro a todos que leiam, ele é recentíssimo, aqui mostrando o caminho natural, através da ingestão de carboidratos e amido, essa metabolização, e como isso vai ser absorvido e através aí das enzimas degradado que a gente come, formando então todo esse caminho ali no intestino delgado da absorção, da digestão e absorção dos carboidratos, do transporte através da borda em escova. E aqui mostrando que essa intolerância aos carboidratos, ela pode ter uma etiologia genética e ser lá no início mais congênita, digamos assim, no início da vida, ou começando mais tardiamente, como a gente tem as intolerâncias à lactose no adulto, à frutose e a outros carboidratos, e a não genética, a etiologia não genética, que pode ser por uma alteração funcional, como as intolerâncias clássicas à frutose, a frutano e ao sorbitol, e a não confirmada, como, por exemplo, a intolerância a alimentos ricos em FODMAP. Por isso, a ideia de que os alimentos ricos em mono, poli, sacarídeos e polióis levaria a uma distensão, a um desconforto, a uma intolerância, e por isso o racional da dieta de redução dos FODMAPs. Como que esses carboidratos gerariam, então, sintomas? Sintomas, a presença de carboidratos não absorvidos no lume intestinal, aumenta a carga osmótica, leva a um excesso de fermentação de bactérias, aumenta a produção de gases e de ácidos graxos de cadeia curta. Obviamente, a partir disso, o paciente vai ter os sintomas de distensão, dor, diarreia e mesmo outros sintomas, como, por exemplo, até mesmo a constipação pode acontecer. Quando a gente fala, não vamos aqui nos ater muito à tão conhecida intolerância à lactose de todos vocês, mas falando um pouquinho dela, tão comum, a deficiência pode ser congênita, como a gente comentou, mas na grande maioria que a gente trata é aquela secundária, e pode até, em algumas parasitoses, Carla, como você perguntou, como a colega perguntou, a giardia, que seria a grande causa aí, talvez, das deficiências secundárias, uma vez que ela pode colonizar o delgado alto até o duodeno, levando a uma má absorção e quadros muito semelhantes a intolerâncias alimentares, doenças funcionais. E essa chamada deficiência ontogenética, que diminui a produção da enzima ao longo da vida, que é a grande maioria dos pacientes que nos procuram, que não fazem esse caminho. Né, Fábio? Você é um deles, que não tem aqui a lactase para fazer essa hidrólise de glicose e galactose. Então, a intolerância à lactose tem um limiar muito individual, depende de vários fatores. O paciente chega, liga para a gente: doutora, você me receitou o comprimido, tem a lactose, como é que eu faço? A dose é ínfima, todo mundo, ou praticamente 100% das pessoas, produz um pouquinho de lactase, suficiente para digerir quantidades pequenas de lactose. Então, depende muito da dose consumida, da expressão da lactase residual, da matriz alimentar, da ingestão com outros componentes dietéticos, do tempo de trânsito, que é super individualizado, e da composição do microbioma intestinal. Então, não é uma coisa geral. Eu tenho intolerância à lactose, ela deve ser muito individualizada, e a retirada dos lácteos também, embora não vemos isso na prática. Esse é o último estudo que a gente tem na literatura, mostrando, publicada no GUT em 2019, mostrando a prevalência mundial
Nós estamos aqui numa prevalência intermediária, América do Sul, né? Nós todos aqui, alguns países têm uma prevalência de quase toda a população, Itália tem uma prevalência altíssima, os países nórdicos, então, muitas vezes fala, mas todo mundo tem intolerância à lactose. Às vezes tem a deficiência de lactase, mas não expressa sintomas, então não tem problema. Né? Se a gente fizer a pesquisa, muita gente vai ter o teste ou a pesquisa positiva, mas na prática, com o que consome, consegue não ter sintomas. Mas a prevalência é muito alta, poucas áreas onde a prevalência é menor que 10%. Esse é um estudo que a gente fez em Belo Horizonte, vejam, há muitos anos, através do teste do hidrogênio expirado. Isso tudo foi no Hospital das Clínicas, na Federal, onde nós avaliamos 1.200 casos de pacientes ou voluntários que a gente fez esse trabalho. Vejam aqui o teste do hidrogênio expirado para intolerância à lactose, positivo nos sintomáticos, né? Muitos pacientes aqui sintomáticos eram positivos, tinham um diagnóstico de intestino irritável ou de alguma doença funcional e tinham também uma diferença muito significativa para aqueles assintomáticos. Então, de fato, é uma intolerância muito comum e essa prevalência, num estudo muito mais recente do grupo do professor William Shea, que é um dos grandes estudiosos das intolerâncias alimentares, a prevalência da deficiência de disacaridades, não só da lactase, mas, por exemplo, em pacientes com síndrome do intestino irritável com diarreia. Vejam aqui, 35% na Universidade de Michigan e 35% igualzinho na Universidade de Texas, ou seja, 35% dos pacientes com síndrome do intestino irritável, com diarreia, diagnosticados e pesquisados para intolerância à lactose, tinham intolerância à lactose, a sucrase, que eles pesquisam lá, a maltase e a palatinase. Então, que é muito inferior. Então, é realmente uma prevalência alta, praticamente 30% nos casos de pacientes com síndrome do intestino irritável, na forma de diarreia, principalmente. O tratamento, a gente chama atenção da possibilidade da suplementação com lactase. As preparações são diferentes, mas ela é obtida por biotecnologia de fungos e o uso geralmente conforme a demanda. Ela pode não controlar completamente os sintomas, mas na grande maioria os pacientes falam, eu uso, não adianta nada, a grande maioria usa errado. Sabemos que a lactase, ela rapidamente, principalmente se o paciente não toma junto, ou pelo menos próximo à ingestão da alimentação, ela vai se perder, o ácido gástrico quebra ela muito rapidamente, então tem que ser junto com a refeição, não é qualquer hora, é só quando for alimentar. Então são detalhes muito importantes na nossa orientação ao paciente no consultório. Os probióticos podem ser utilizados, existem várias, nós vamos apresentar no slide posterior, e existe aqueles grupos que sugerem que a gente faça a indução de doses pequenas de lactose repetidas para uma adaptação do colo a essa lactose, também uma possibilidade. Os probióticos, por exemplo, esse estudo de 2020 mostrou o efeito dos pré-bióticos e probióticos na suplementação em pacientes com deficiência de lactase, intolerância à lactose. Foi uma revisão sistemática de estudos controlados, mostrando que a lactase exógena pode não hidrolisar completamente a lactose da dieta, resultados são muito individualizados, e a utilização de algumas cepas probióticas pode contribuir na redução dos sintomas e regularização da microbiota intestinal. Então, o uso de pacientes mais refratários à reposição só com lactase, o uso de cepas microbianas com atividade da beta-galactosidase tem se mostrado uma boa estratégia para se obter um perfil microbiano que possa favorecer melhor a digestão da lactose. A frutose, só lembrando, a gente tem a intolerância hereditária à frutose, ela vem de uma suspeição clínica, mostrando a redução da atividade da aldolase beta em biópsia duodenal, e a análise molecular de DNA, a gente vê muito pouco a intolerância, porque o gastropediatra é que vê, mas nós temos, então, o paciente com a intolerância alimentar à frutose, também vem de uma suspeita clínica, geralmente são quadros muito semelhantes, né, de distensão, bloating, diarreia ou constipação,
e às vezes dor abdominal, e o teste do hidrogênio expirado nos ajuda. Aqui um paciente meu, de Belo Horizonte, mostrando nitidamente aqui, começou a ter sintoma exatamente aos 40, entre 45, 30 e 45, que é geralmente nesse momento mesmo, ela começou a ter bastante sintoma, diarreia, e aí teve um pico ainda e depois caiu. Então, durante a prova, aqui está falando, mas ela foi um paciente que a gente acompanhou, fez lá na nossa clínica, nitidamente positiva. E o que tem frutose, né? Não é toda fruta que tem frutose, mas principalmente a mel, bebidas tipo cola, xarope de milho, que aqui no Brasil a gente usa menos, as frutas que, né, normalmente parecem inofensivas, maçã, uva, pera e a banana, principalmente a mais verde, cebola, cenoura, batata doce, molho de tomate e molho de pimenta. E aqui um artigo muito recente, numa publicação de nutricionistas, mostrando o que pode ser usado, que tem menos frutose, e aquelas frutas que têm muita frutose, as frutas secas, a maioria das frutas, na verdade, os produtos com tomate, os sucos, né, industrializados, alguns vegetais, não é só fruta, então a gente tem que lembrar dos cogumelos, de vários, pimenta vermelha, cebolas, alhos, e de outros, né, que tem principalmente alguns iogurtes, algumas pastas que podem ter também bastante frutose, e algumas que a gente pode deixar o paciente comer com mais tranquilidade, a banana mais madura, o abacate, as frutas vermelhas que os americanos e europeus consomem tanto, limão e melancia, por exemplo, e morango. E aqui, esse trabalho, que é esse que eu citei, publicado esse mês passado, mostrando que, realmente, alguns alimentos a gente deve evitar porque eles têm um excesso de frutose livre, que é exatamente a que a gente falou. E aqueles aspargos, por exemplo, mel, né, que tem muito, e aqui eles consideram que são alimentos que têm um balanço entre a glicose e o excesso de frutose, e que a gente poderia deixar o paciente consumir com moderação. Então, é esse equilíbrio, nunca radicalizar, para o paciente também não ficar comprometido do ponto de vista nutricional, especialmente do prazer da alimentação. A sensibilidade ao glúten não celíaco é um diagnóstico difícil, é um paciente que tem e que afirma não tolerar o glúten, virou muito diagnóstico difícil. Existe 3 grupos quando a gente fala de glúten: aquele que tem a doença celíaca, que tem marcadores genéticos, que tem marcadores autoimunes, que tem anticorpos e que tem biópsia, geralmente uma enteropatia, biópsia do adenal fecha o diagnóstico. Os sintomas são muito semelhantes nos 3 grupos, inclusive, às vezes, com sintomas extraintestinais. Obviamente, as comorbidades e complicações a longo prazo só na doença celíaca. No outro braço, alergia ao trigo, que ela ocorre em minutos ou horas, é uma resposta imunológica, e especificamente ao trigo. E a hipersensibilidade, que a etiologia a gente não conhece, não se sabe, mas não tem marcadores. Ela eventualmente pode ter o antigliadina positivo, mas em geral não. Ela pode dar sintomas e, felizmente, não tem nenhuma comorbidade a longo prazo e nem complicações. A grande dificuldade é o que a gente fala, modismo. A gente sabe que ficou modismo. E vejam que, nesses estudos de 2020 e 2019, mostrou nos Estados Unidos faturamentos trilhardários da indústria gluten-free. Então, ela cresceu bilhões de dólares. Então, a gente tem que ter esse racional, a gente tem que ter essas críticas, porque o que a indústria está fazendo de lac-free, gluten-free, ela está vendendo muito mais do que o comum e ela está ganhando. Então, ela tem todo um estímulo para vender. E a gente tem o bom senso de tirar ou não, dependendo do que a resposta terapêutica desse paciente vai nos dizer. É importante, então, que a gente analise realmente o benefício da retirada do glúten. Esse paciente não tem a doença celíaca, então ele pode consumir o glúten dentro da tolerância dele.
né, diferente daquele que fala que vai tirar o glúten para emagrecer, emagrece mesmo, né, lógico, é carboidrato, mas como sintoma a gente tem que ter muito cuidado, não é tão comum assim como é retirado no dia a dia. Outra intolerância é a intolerância aos carboidratos complexos vegetais, é a enzima alfa-galactosidase, os alimentos com carboidratos complexos vegetais, né, feijão, couve-flor, repolho, alho, cebola, pimentão, eles não são completamente metabolizados por deficiência dessa enzima, causando sintomas idênticos. E aqui só relembrando, algumas frutas também são mais ricas em carboidratos complexos vegetais, amêndoas, amendoim, castanhas, mas é principalmente cereais e leguminosas. E o tratamento, a gente pode, obviamente, o paciente evitar esses alimentos lembrar da galactosidase que a gente tem no mercado, é uma opção, eu utilizo principalmente para pacientes que não conseguem comer leguminosas, o feijão não existe na minha vida, vamos tentar, tem que ser junto com a alimentação também, ela pode ser utilizada, melhora a digestão de amidos, absorve nutrientes, participa da fermentação bacteriana, então podemos e devemos utilizar quando pensamos na intolerância aos carboidratos complexos, e muita gente vem e diz, nossa, como eu melhorei a partir do momento que você me deu a alfa-galactosidase. Às vezes eu dou só no almoço, quando a pessoa não janta, exatamente por causa das leguminosas, do feijão ser mais comum na refeição, se for almoço e jantar 2 vezes, se for só o almoço, ou se a pessoa come muito os nuts, a gente dá separadamente no período da tarde, então é também individualizado. E a histamina? Isso existe mesmo? Virou modismo também, como o glúten? Bom, a histamina ela é muito importante. Existem alimentos, né, que são ricos em histamina. A microbiota também participa. E o diagnóstico diferencial com alergia alimentar, intolerância, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, intoxicação, câncer, enfim, a histamina participa de várias possibilidades realmente dela estar participando aí dos quadros de intolerâncias alimentares. Aqui mostrando no indivíduo saudável a histamina exógena, né, vinda da alimentação, e aqui é a enzima de aminoxidase que vai estar digerindo aqui num paciente com intoxicação, ou seja, uma superexposição à histamina alimentar, e ele não tem a enzima suficiente para quebrar tanta histamina. E aqui a enzima existe, mas o consumo foi maior. E aqui a intolerância, onde ele tem muito pouca enzima ou não tem, e ele passa a ter, então, a possibilidade da intolerância à histamina. A histamina é um composto nitrogenado orgânico presente em vários tipos de alimento, então é metabolizada pela DAO, a diamina oxidase intestinal. Aqui tem todo o racional para a gente entender onde que essa diamina oxidase vai agir, e a histamina, existem vários efeitos biológicos, por isso a gente pensa muito na intolerância à histamina, como naquele caso que o Eduardo mostrou, onde a paciente tinha urticária, tinha rush, piorava com vários alimentos que a gente vai ver ricos em histamina, e ela atua nos receptores H1, principalmente vasos, coração, atua em receptores H2 aí na nossa gastroenterologia, receptores H3 e H4 cerebrais e inflamatórios. Então, a histamina participando aí com seus receptores H1, H2, H3, H4, mostrando, então, por essa razão, os múltiplos sintomas associados à intolerância à histamina, também chamada na literatura de estaminose enteral ou sensibilidade à histamina dietética. É uma síndrome produzida pelo acúmulo excessivo de histamina, com consequentes sintomas, tanto intestinais como extraintestinais. Esse acúmulo, como eu disse, ocorre por redução da atividade da enzima de aminoxidase a nível intestinal, que é a principal responsável pelo metabolismo da histamina. Aqui um tipo de reação, né, alérgica ou pseudoalérgica, nessa publicação aqui, nessa revista, um artigo de revisão da intolerância à histamina.
A etiologia ela é complexa, existem polimorfismos genéticos dessa diamino-oxidase ou de um transportador dessa diamino-oxidase, doenças associadas a deficiências enzimáticas. Alguns medicamentos podem inibir a atividade da diamina-oxidase e alguns alimentos também que podem inibir essa enzima ou que promovem uma maior liberação de histamina. Essa enzima pode estar reduzida de forma permanente, genética, ou induzida por inibidores, como, por exemplo, medicamentos e álcool, ou, por exemplo, numa condição cirúrgica intestinal. Além de seu papel na degradação da histamina em humanos, a enzima DAO ela também está presente em micro-organismos, em plantas, em animais, onde catalisa a desaminação oxidativa do grupo amino primário de histamina em seu aldeído, que é um correspondente, produzindo, então, concomitantemente, amônia e peróxido de hidrogênio. E é interessante, como a gente vai ver na literatura, esse é um trabalho de 2021, vejam aqui, era muito pouco publicado, né? Eram relatos de casos, ficou muitos anos assim praticamente adormecida a partir das evidências da microbiota, coincide com esse período onde se começou a ver a participação também da microbiota nessas intolerâncias à histamina. As publicações aumentaram, esse trabalho é de 2021, por isso para em 2020, mas mostrando aqui 50 trabalhos no período de 2016 a 2020. Então, realmente, ela começou a ser muito mais estudada, muito mais entendida e possível realmente o diagnóstico. As manifestações clínicas, exatamente pela histamina ter receptores H1, H2 e H3 e H4, elas vão ser múltiplas, como, por exemplo, Rush cutâneo prurido, que a paciente do Eduardo tinha. O paciente pode ter hipertensão, taquicardia, rubor, obstrução nasal, os nossos sintomas abdominais, diarreia, distensão, dor, e sintomas neurológicos ou centrais, como, por exemplo, cefaleia, enxaqueca, tonteira, vertigem. E aqui mostrando, então, as diversas manifestações possíveis clínicas desses receptores H1, H2, H3 em cada uma das regiões onde está a histamina. E, particularmente, no tubo digestivo, nós temos os 4 receptores e as consequências seriam exatamente o quadro compatível com doenças funcionais e com todas as outras intolerâncias alimentares. Mas com os estudos, inclusive esse de Jock em 2024, eles tentam determinar critérios. Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Será que ele realmente está sendo corretamente feito? Então, eles sugerem a presença de pelo menos 2 ou mais sintomas típicos, que seriam aqui descritos, vejam, digestivos, pele, circulatórios, neurológicos, ginecológicos, pelo menos 2, não 2 sintomas, mas 2 locais diferentes, melhora com a dieta isenta de histamina ou com o uso de antihistamínico com a enzima DAO. Então, existem esses critérios hoje aceitos na literatura e que a gente deve basear para fazer o diagnóstico, que eu acho que tem sido mais feito, talvez, do que realmente ele exista, mas a gente tem que pensar. Anamnese, exclusão de histamina, e vejam o que eu adoro: vinho, salame, tomate, chocolate. Ainda bem que acho que eu não tenho. O exame que seria o diagnóstico é a avaliação da DAO Plus, que avalia a atividade da enzima sérica por radioimunissaio. O normal seria até 10, ou menor que 10. Tem um reduzido ou muito reduzido, por isso as dietas são recomendadas de acordo com essa redução ou com esse resultado. A gente pode fazer uma dieta menos rigorosa, digamos assim, e aqui mostrando as 3 fases da eliminação da histamina da dieta e os diagnósticos diferenciais. Obviamente, esse paciente pode preencher critério neurológico e gastro, por exemplo, e não ter necessariamente a intolerância. Ele tem que melhorar com a retirada da histamina ou com a enzima. Então, a gente, na abordagem clínica, avalia a degradação da histamina, se ela é normal,
aqui, mostrando a histamina ingerida é digerida, aqui é intolerância típica e vai manifestar em vários, ou pelo menos em 2, como a gente falou pelos critérios, é a DAO reduzida, como a gente mostrou também no diapositivo anterior, não consegue digerir a histamina por ter uma redução da enzima que quebra, e o tratamento seria dieta restritiva ou a reposição da DAO, que a gente ainda não tem no Brasil. Então, nessa revisão, que ele sugere a dieta com redução dos alimentos ricos, os antihistamínicos, quando a questão é com H1, H2, pode nos ajudar, os suplementos da enzima, que nós não temos, vitaminas B e C parecem ajudar, as enzimas pancreáticas parecem poder ajudar um pouquinho, estabilizadores de mastócitos, mas são todos eles ainda pouco estudados ou com resultados controversos na literatura, mostrando aqui todas essas opções nesses estudos científicos. Aqui, então, aquilo que a gente comentou, quando o resultado até 20 a 60% e mais de 60%, a gente vai retirando de acordo com essa percentual com baixo teor de histamina, mas aqui o queijo mineiro passa apertado, intolerância à lactose tem queijo, agora a histamina, o ralado, o curado, peixes, carne seca, fermentada, espinafre, tomate, o paciente do Eduardo falou lá, tomate, falou chocolate, né, Eduardo? Vinho ela não falou, mas enfim, todos esses mariscos aqui, Florianópolis, maravilhosos, enfim, seriam esses os alimentos mais potencialmente a serem eliminados ou pelo menos reduzidos, dependendo do resultado do teste. Os suplementos da DAO, que a gente ainda não tem, já são disponíveis em vários locais, então ela é produzida no intestino delgado e quebra a histamina. Os sintomas, como a gente viu, são múltiplos, são diversos órgãos podem ser afetados, como enxaqueca, alterações respiratórias, enxaqueca clássica ou cefaleia e sintomas intestinais. E os suplementos, cada vez mais a gente tem estudos na literatura, é só para mostrar para vocês como a gente já está respaldado na literatura com os suplementos da enzima DAO, sem precisar necessariamente reduzir da dieta os alimentos, e que tem uma significante melhora com a reposição. A gente espera que a gente tenha essa enzima, mas o diagnóstico tem que ser muito cuidadoso, bom senso, é raro, não é todo mundo. O Eduardo mostrou um caso que cabia perfeitamente. Tinha rush, cefaleia, piorava com chocolate, tomate, mas viram que ela melhorou e provavelmente essa deficiência da enzima DAO é porque ela tinha um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, é muito mais amplo, não é todo mundo, eu acho que ela é muito mais rara do que se tem colocado aí, principalmente no Instagram, na internet, e cuidado aí para a gente. Mas o que a gente quer deixar de mensagem é o contrário, é o que a gente vê que essas intolerâncias tão faladas, principalmente na mídia, cada vez mais comuns, têm levado a distúrbios obsessivos, restritivos e até neuróticos relacionados aos alimentos. Eu comentava agora no café com os colegas daqui, que o ano passado, numa mesa inteira do DDW, mostrando os benefícios da ingestão do glúten, esse ano, o benefício dos alimentos fermentados, tentando reverter uma coisa que vem há anos sendo falada, que foi essa, que levou a essa versão, e hoje nós temos praticamente dois grupos, um grupo de pacientes que tem a ortorexia nervosa, uma obsessão em ingerir somente alimentos saudáveis, um comportamento compulsivo de restringir práticas dietéticas com a crença de promover a ótima saúde. É um medo exagerado de doença quando viola a dieta imposta para ele. E a mais falada, que é o ARFID, que é a limitação ou repulsa por alguns tipos de alimentos, baseados em suas qualidades sensoriais, aparência, cheiro, gosto, experiência desagradável no passado, tem um grave impacto nutricional, perda de peso e limitação de relações sociais, né? Medo de ir a restaurante, de viajar, de comer. E isso ficou tão evidente nos últimos anos que os próprios americanos, que criaram essa indústria imensa gluten-free e lacto-free, hoje têm tentado reverter por esses distúrbios. Então, acho que a gente volta lá atrás, né? O que evitar
o que fazer. Eu acho que o nosso mestre maior, Hipócrates, diz tudo, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Obrigada, gente. Eu estou aqui para precisar. Só agradecer, professora, só agradecer que nós temos aqui hoje para ti.